mais uma reflexão de caminhar na graça. Nós precisamos entender que somos chamados para sermos um povo exclusivo de Deus, para sermos um reino de sacerdotes, para sermos a nação santa, o povo dedicado a Deus. Como uma oferta, a oferta de Cristo, que nos comprou e nos conduziu ao conhecimento, à compreensão e à vontade de Deus, para que nós, ao nos submetermos a Cristo, possamos entender que não só somos um povo dedicado ao Senhor para o seu uso exclusivo e outra, para revelarmos o reino de Deus neste mundo, vivendo segundo os valores eternos e não conforme a forma de pensar deste mundo. Lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14, Paulo afirma: Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele, o povo exclusivo de Deus. Foi por isso que Deus os chamou por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o que a gente precisa entender. Participamos da glória do Senhor por sermos seu povo, povo exclusivo dedicado ao Senhor. Nós precisamos entender o que isto significa na prática, para andarmos neste mundo como povo dedicado a Deus, dedicado ao Senhor. Nós temos que entender que nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra. Nós não temos outra maneira de viver. Nós não temos outro caminho a seguir, que não a santificação, que não deixar de pensar segundo esta forma de viver do mundo. Nós devemos nos despir do velho homem, da velha natureza, da pessoa segundo o pensamento natural. E devemos nos viver neste mundo nos revestindo de Cristo, que quer dizer o quê? Que nós devemos fazer as mesmas obras que Cristo fez, revelar Deus ao mundo, tornar o Deus invisível visível. Por isso, ser dedicado ao Senhor quer dizer que nós somos para o seu uso exclusivo, ou seja, para os valores eternos do reino de Deus, para revelarmos Deus ao mundo. Nós precisamos entender isso. E nós só fazemos isso à medida que nós conhecemos a Deus, conhecemos o nosso Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Pois se conhecermos a Ele, buscarmos esse conhecimento e como Cristo afirmou que nisto está a vida eterna, então nós entenderemos a maneira como devemos viver. Por isso Pedro escreveu que nós fomos tirados das trevas, ou seja, do reino das trevas, e transportados para o reino de Jesus Cristo. Para quê? Para proclamarmos as virtudes de nosso Deus. E proclamarmos as virtudes quer dizer que nós devemos viver segundo essas virtudes. E essas virtudes estão relacionadas a manifestarmos graça, misericórdia, compaixão, o amor de Deus diante das pessoas. Só assim nós revelamos o reino, só assim nós manifestamos a vontade de Deus. Isto é o verdadeiro culto, pois quando entendemos e nos ofertamos em favor das pessoas, não porque nós queremos, não porque a nossa natureza humana deseja, mas porque nós entendemos que nós morremos para ela, que não somos mais escravos do pecado, que não precisamos mais viver de forma egoísta, gananciosa, mas que precisamos viver segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, para revelarmos o nosso Deus ao mundo, manifestando sua glória, revelando o seu reino e expressando a sua vontade diante de todos. Que a gente possa entender, compreender isto e buscar, de fato, conhecimento de nosso Deus, pois só assim nós cresceremos, amadureceremos e faremos essa jornada para alcançarmos a plena estatura de Cristo e revelarmos o reino de Deus na terra. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site, ouça as outras reflexões.